Hoje quero falar um pouquinho para vocês, um coração muito leve, muito em paz, sobre o que aconteceu comigo pós-casamento. É assim, o pós-casamento, eu me fechei um período, eu me fechei no sentido de amar. Eu continuei a trabalhar, eu continuei minha vida normal, mas eu resolvi dar um tempo para mim, para eu amadurecer tudo que eu tinha vivido, para eu buscar minha própria identidade. Afinal de contas, foram 24 anos de casamento, então assim, não foi um tempo, um pequeno tempo. Então assim, eu fiquei longe de redes sociais, que eu já vivia longe de redes sociais. Eu tinha o YouTube, o Instagram, só que eu só mantive o Instagram. Mas não era assim com aquele trabalho todo, era mesmo mais distante. O YouTube eu nem mexi no YouTube, Facebook nem pensava, nem tinha Facebook nessa época. Então assim, eu me mantive longe mesmo. E o que aconteceu? Só que o tempo foi passando, eu fui assim, buscando, encontrando, me reencontrando. Só que eu fui me transformando também numa pessoa leve. Eu comecei a entender que ninguém é de ninguém, que as pessoas precisam ir, que amar é entre duas pessoas. O amor tem que ser entre os dois. Ambos têm que se amar, porque se um não ama o outro, de alguma forma vai haver a falta de respeito. Você viver em uma casa com uma pessoa sem amor é a coisa mais terrível que tem. Mas aí o que aconteceu? O tempo passou, eu amadureci, meu coração foi abrindo e tal. É lógico que nesse período eu encontrei umas 2 ou 3 pessoas, no máximo 2 ou 3 pessoas, não passou disso, porque eu fui muito reservada, eu sou muito reservada porque eu fui criada em berço evangélico, meu pai muito rígido, a igreja muito rígida, a doutrina da igreja muito rígida, então assim, eu cresci com esse ensinamento então assim, eu não sou aquela pessoa aberta a relacionamentos, você está o tempo todo aberta, disposta a relacionar. Porque eu tenho muito cuidado com isso, porque o nosso corpo é templo do espírito. Nosso corpo não é para ficar assim, se entregando aqui e ali para todo mundo. Isso eu aprendi porque eu fui criada em berço evangélico. Mas o que aconteceu? Nesse período, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, por incrível que pareça, essa pessoa mexeu muito comigo. Mas eu demorei muito para corresponder também. Inclusive, ele falou para mim que eu demoro demais para responder. E assim, só que eu me apaixonei por ele. Só que eu me apaixonei por ele de uma forma tão leve, tão gostosa, que até hoje eu tenho um carinho tão especial por ele. É carinho, hoje eu falo de carinho. É, ele, a gente se encontrou e tal, aconteceu algumas coisas que nos levou a encontrar. A primeira vez aconteceu uma fatalidade, eu acabei encontrando com ele, e depois a gente se encontrou de novo tal. Mas aí quando a gente foi conversar sobre coisa séria, aí ele falou pra mim assim, eu vou me afastar de você porque eu não posso dar garantias. Ou seja, ele não estava disposto a me amar. Então o que aconteceu? Eu fui ali com aquela serenidade, com aquela paz toda por dentro. Eu falei pra ele, então tá bom, então eu te desejo toda a felicidade do mundo, tudo de melhor. Quero que você saiba que eu tenho um carinho muito grande por você e tal. E realmente, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Mas assim, com muita leveza, sabe? Eu aprendi que amar é deixar ir. E com ele foi assim. Ele continuou a vida dele, seguiu, eu segui a minha. E assim, é lógico que vem a saudade, vem assim, as lembranças, porque ele é uma pessoa muito leve, uma pessoa muito boa de lidar, uma pessoa calma, sabe? Aquela pessoa doce, tô falando de doçura. Então, assim, você acaba gostando daquilo ali, daquele lado bom da pessoa. Mas ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, e eu sigo tão em paz, com meu coração tão limpo, tão puro. E assim, eu continuo desejando para ele paz, alegria, que ele seja muito feliz, que ele tenha as conquistas dele,
E que Deus abençoe o caminho dele e que Deus abençoe também o meu caminho. Por quê? É óbvio que eu quero ter alguém, que eu terei alguém. E assim, e quando eu tiver esse alguém, eu quero estar muito em paz, eu quero ter uma vida muito leve. Eu não carrego bagagens. Eu nunca mais carrego bagagens do meu passado, porque eu acho que não vale a pena. Então, a palavra que eu disse para ele foi: amar é deixar ir. E assim foi. Ele voou como um pássaro e foi. E eu fiquei aqui, aqui estou, continuo minha vida leve, livre e assim, crendo que Deus tem o melhor para mim, assim como eu desejo o melhor para ele também, e dizer que eu acredito sempre no melhor. Eu acredito no amor, eu vou morrer acreditando no amor. Eu vivi o pior do casamento, eu tive essa desilusão amorosa, mas eu acredito piamente no amor. Eu acredito que o amor não é acadêmico, que o amor não é status. Eu acredito que o amor sai realmente daqui de dentro, do nosso coração, do nosso peito. O verdadeiro amor mesmo está aqui dentro. Então, assim, quando você é leve, quando você ama, você não pensa em casa, em bens, em quantas ofertas apareceu para mim de bens, de fazendas, de, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não vai trabalhar, você não precisa disso, você não vai precisar fazer aquilo. Falei, gente, eu falo de amor. Amar, antes de tudo, para viver junto, para se viver junto, tem que ter amor. Antes de status, é amor, porque senão não vai dar certo. Então, assim, eu aprendi a ser leve. E eu acredito também no tempo, que o tempo é o Senhor de curar todas as dores que a gente sente. E ele, na verdade, eu me despedi dele sem dor, porque ele continua vivo, bem, feliz, e é o que eu desejei para ele, foi tudo de bom. E o que a gente deseja de bom para o outro, aquilo volta para a gente. Então, assim, não se prenda ninguém a você, quando a pessoa quiser ir, deixe ela ir, siga a sua vida, confie que você vai encontrar alguém lá na frente, e que você vai ser muito feliz também, porque todos nós temos o direito, nós precisamos abrir o nosso coração, trabalhar nossa mente para a gente receber o amor. A gente tem que estar disposto a dar, não só receber, mas também a dar o nosso amor. Então, assim, é um aprendizado, mas eu quero contar para vocês, é lógico que eu não vou citar o nome, porque não convém, mas acontece com todo mundo, aconteceu comigo, e não foi, eu não estou sozinha por falta de aparecer pessoas, eu estou sozinha porque realmente eu estou esperando, eu espero em Deus a pessoa certa, o tempo certo, porque para mim não é bem material. É importante sim, muito importante, ter dinheiro, ter carro, ter passeios, mas para mim, estar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que você não ama é a pior coisa que tem. Então, é pior do que não ter dinheiro. E eu não tenho preguiça de levantar às 5 horas da manhã e trabalhar. E não tenho preguiça de chegar 8 horas da noite em casa. Então, assim, a minha história pós-casamento, pós-separação de casamento. Fiquem todos com Deus. Beijos. Ótimo domingo.